Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 94º Dr. Apple News, chegando aí quase no 100º episódio, com a ajuda de muita gente, Antônio Andrade, Renato Azan, Sasha, Anderson, Sandro Silva, Gilberto, Fabrício, muita gente mandando sugestão de pauta, muito obrigado a todos vocês, e também a você que está assistindo, que clica no like, que compartilha com teus amigos, que deixa teu comentário, isso sempre ajuda muito todos os vídeos no canal, tá bom? Muito obrigado. E vamos dar sequência às notícias, temos algumas notícias importantes nessa semana para a gente poder conversar. Primeira notícia, começando com as notícias históricas, como a gente sempre fala, né? No dia 25 de abril de 1990, o Steve Jobs estava fora da Apple, né? E ele já tinha comprado a Pixar, que era um departamento dentro da Lucasfilmes, dentro do George Lucas, a empresa do George Lucas, né? E o Steve Jobs comprou a Pixar ela tinha duas veias principais. Primeiro essa parte de animação, né, e depois a parte de computadores. O Steve, com as ideias que ele trouxe lá da Next, ele estava junto com a Next ao mesmo tempo, fabricando computadores, então eles começaram a fazer esses projetos juntos, fecharam alguns contratos e tal. Inclusive a história da Pixar é uma história interessante. De repente a gente faz um novo quadro aqui, a história da Pixar, de repente seja interessante. Mas em 90, em 25 de abril de 1990, o Steve Jobs realmente percebeu que essa história de vender máquina super potente para computação gráfica e tal não estava dando muito certo. Então a Pixar interrompeu a fabricação de máquinas. Olha só, quem sabia aí que a Pixar fabricava máquinas, né? Realmente são pedacinhos da história que vão ficando para trás e a gente não vai sabendo, né? Em 96, né, a Apple já estava com a corda completamente no pescoço. Dia 26 de abril de 96, foi o começo do fim do macOS Copeland. A Apple tinha um sistema chamado System, né? System 7, System 8, System não sei o quê, e aí a gente viu aí o avanço e o domínio completo do Windows da Microsoft no mercado. Então a Apple, nessa época, começou a correr atrás do prejuízo e tentar desenvolver um sistema operacional mais moderno, mais bonito e mais robusto do que o mercado estava tendo ali. Mas o que aconteceu? O David Nagel, que era o cara que estava coordenando isso, né, o chefe de tecnologia, ele resolveu pular fora da Apple, foi embora. E aí a Apple ficou patinando, não conseguia entregar, prorrogou a entrega do sistema por vários meses e tal, até que realmente desistiram do trabalho e resolveram chamar o Steve Jobs de volta, junto com o sistema da Next, né, o Next OS, que acabou virando o Mac OS 10, né? Então a gente tem esse trechinho da história aqui também, o Copeland, que todo mundo ficou esperando, chegou aí para beta teste para alguns desenvolvedores, mas acabou não vingando. Mas foi tudo parte da história, porque trouxe para a Apple essa necessidade de um refresh no sistema operacional para poder tentar algum tipo de fatia do mercado naquela época, porque a Apple realmente estava na falência, né? E aí a gente vem em 2015, logo depois que o Steve Jobs morreu, 4 anos depois do falecimento do Steve Jobs, o lançamento do Apple Watch, que foi o primeiro filho aí do Tim Cook, né? Um produto realmente desenvolvido sem a ajuda, sem o conhecimento, sem o legado aí do Steve Jobs. Inclusive eles citam que quando foi feita a reunião para começar a desenvolver um relógio, o Steve Jobs já não estava mais lá, então ele não ficou nem sabendo dessa possibilidade aí de um reloginho, né? Ele mesmo não usava relógio, né? Ele não gostava muito de relógio. Mas é um puta de um sucesso, né? Não tem como, a gente pode criticar um monte de coisa do Tim Cook, mas não tem como dizer que o cara é ruim, né? A empresa cada vez mais valiosa, os produtos cada vez vendendo mais, então tem que tirar o chapéu pro cara. Gostando ou não gostando, tem que tirar o chapéu porque o cara traz resultado, né? Bom, essa semana a gente também teve as atualizações, né, para o Big Sur, o famoso 11.3, que trouxe algumas atualizações aí, mas as principais mudanças do Big Sur, além da parte de correção de erros e etc., né, é o suporte agora para o PlayStation DualSense, o PlayStation 5 DualSense e o Xbox Series 10 ou X, eu não sei como é que eles chamam, né, e o Series S. Então os controles aí, tanto do Xbox quanto do PlayStation, agora podem emparelhar com os Macs também para você poder jogar os seus jogos com os controles. Bem legal. Já no iPhone e
Apple Watch também teve atualização, o iPad também teve, né, 14.5, e a gente tem aí o recurso do Tracking Transparency, né, o rastreamento, que eu comentei no vídeo para trás. Então pode atualizar, tem coisas importantes para a gente poder deixar o sistema mais seguro, né? E também a possibilidade de desbloquear o iPhone com o Apple Watch quando você estiver usando uma máscara, né? Para você não ter que ficar digitando a senha. A hora que ele detecta que você está com máscara, se você tiver com o Apple Watch no teu punho e desbloqueado, ele vai desbloquear o iPhone. Eu confesso que eu não consegui fazer funcionar redondo isso aqui, né? Se alguém conseguiu já fazer funcionar redondo, me avisa. Eu não tentei tantas vezes assim, eu estava um pouco atribulado, não consegui testar tanto. Mas comigo não funcionou muito redondo essa questão das máscaras, tá? E a questão do rastreamento, algumas pessoas estão tendo problema, tá? Então tem alguns dispositivos que esse rastreamento, o tracking aqui, ele está desabilitado, ele está cinzinha. A vantagem é que ele está desligado, então nenhum aplicativo está tendo permissão para pedir o acesso, né? Então aí é a permissão para pedir o acesso para te rastrear. Está desligado, então eles não vão rastrear. Por que está acontecendo? A Apple ainda não divulgou por que alguns iPhones estão aptos e outros não, mas provavelmente tem a ver com as suas escolhas de privacidade anterior à atualização. Então, se você já estava sem rastreamento de publicidade, lá naquelas abinhas de privacidade que eu sempre comento aqui com vocês, se já estava desativado, provavelmente o tracking já vai ficar desligado. Mas eu acho que a Apple deve corrigir isso numa próxima atualização para liberar a escolha, não importa qual a configuração aí do seu aparelho, você vai poder ativar ou desativar, tá bom? Então é normal, fique tranquilo, você está seguro, mas aí alguns ainda não têm esse controle, tá? Eu tive esse caso aqui mesmo, tá? Um iPhone funcionou, tá apto, e o outro iPhone não estava apto justamente por conta disso, tá? Bom, essa semana a menina dos olhos aí do noticiário foi o sucesso desse quarto da Apple, né? Uma coisa impressionante. Todas as vezes que a gente fala sobre resultados da Apple aqui é recorde atrás de recorde. Eu não consigo entender quando que vai chegar no pico, né, dessa montanha para começar a descer. Mas olha só, pessoal, os números aqui. Receita de 111,4 bilhões de dólares. 111,4 bilhões de dólares em 4 meses, pessoal, é um quarto, né? É algo assim absurdo. 70% de crescimento nos Macs, 70% de crescimento nos Macs. É algo assim incrível, né? Essa pandemia ajudou muito a Apple, realmente ajudou muito a Apple, algo assim fora do comum. Os iPads um crescimento de 79%, comparado, né, do mesmo período. Os iPhones, 65% dos iPhones, 24% dos usáveis, né, AirPods, Apple Watch, etc., e 27% a parte de serviços, né, Apple Music, Apple TV Plus, App Store, etc. Realmente algo assim não dá para não dá para acreditar o tamanho do retorno financeiro que essa empresa está tendo com os produtos que tem. Tem um monte de reclamação, óbvio. Gosto não adianta, gente. Gosto não adianta a gente ficar discutindo. Ah, gostei, não gostei, achei bonito, achei feio. Não tem jeito. Mas que a máquina é boa, não tem como falar. Ah, o processador é fraco, processador ruinzinho. Não é. Compare com os outros. A gente nem pegou ainda o processador e já está reclamando, né? O ser humano é um bicho difícil, né, de agradar. Quer dizer, a Apple lançou um processador absurdamente potente e eficiente, né? Só que a turma nem pegou e já quer um mais, né? É só você colocar um nomezinho diferente que o povo fica satisfeito, né? Acaba não percebendo, não vendo, comparando realmente desempenho, né? Veja as comparações do M1 com outros processadores, tem centenas de vídeos sobre isso. É algo assim de explodir a cabeça, não dá para entender. Realmente a diferença é muito grande. E a gente vê com todas essas evoluções que a Apple vem fazendo, agrada uns e desagrada outros, né? Mas a Apple vem crescendo, não tem como negar isso, né? E a gente tem visto aqui, ó, nesse portal aqui, que a Apple ainda é dependente muito do iPhone, né? A gente já vem falando a respeito disso, né? Nessa matéria ele fala sobre isso, da dependência do hardware, mas que esse jogo está mudando, a Apple está mudando para o ecossistema, né? Então cada vez menos o produto vai ser
tão importante, tão determinante na venda, vai ser uma dependência do produto, mas a Apple está diversificando a sua receita e isso vai dar cada vez mais estabilidade para a empresa. Muito bom. Bom, e aí para a galera que não gostou do iMac, que achou que o iMac é fraco, que achou que o iMac é feio, isso aí, em 21 de maio existe um rumor aí que em maio terá um novo evento da Apple, onde ela vai apresentar os iMacs para a linha profissional, um outro iPad, o Apple TV e talvez algumas coisas. Ainda é rumor, a gente não sabe se é certeza se vem em maio ou se vem em junho, junto com a WWDC. A Apple costuma apresentar hardware na WWDC, né, e já fez isso algumas vezes. Não é o certo, certo entre aspas, né, seria só a parte de software, mas geralmente a Apple fala alguma coisinha de hardware, então pode ser que a gente veja as máquinas. Muita gente ficou decepcionada com o iMac, muito coloridinho e tal, mas o iMac é para uma outra faixa de usuário. A máquina é muito potente, não me entenda mal, você vai conseguir fazer um monte de coisa nessa máquina, editar vídeo, trabalhar profissionalmente nessa máquina, você vai conseguir. Só que ela provavelmente vai ter uma outra versão com um pouco mais de recursos, com um pouco mais de possibilidade de mais memória provavelmente, talvez mais armazenamento, enfim, ou mais portas, né, de conexão. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente também tem rumores aí para o MacBook, né? Então o que foi lançado pela Apple até agora, com os processadores novos, é a faixa de computadores para o mercado comum, não é voltado especificamente para o mercado profissional, apesar de que a máquina aguenta o tranco, realmente o chip, a evolução de performance do chip é algo absurdo, tá? Então fique atentos aí, se você estava querendo uma máquina mais potente e mais cara, espere que daqui a pouquinho tá chegando, tá bom? É isso aí, vamos lá. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. A Apple está aumentando o investimento dentro dos Estados Unidos, né, o que é muito bom lá para o mercado interno. E a parte de fabricação, de montagem dos equipamentos vai adicionar aí 20 mil novos empregos dentro dos Estados Unidos, 430 bilhões de dólares de contribuição. Realmente a Apple, como o Tim Cook tinha feito aquele acordo com o Trump, né, de realmente investir nos Estados Unidos, com algumas ressalvas fiscais e tal, então a Apple está cumprindo com o teu acordo aí. Vamos falar um pouco do relógio, do óculos, pessoal. O pessoal está animado aí com o óculos, eu também estou, mas parece que a Apple empurrou um pouco para frente, talvez para a segunda metade de 2022 aí. Vamos ver se vai chegar mais cedo ou mais tarde esse óculos. Ainda é muito nebuloso, tem várias patentes, vários rumores, mas a gente ainda não sabe a certo quando que vai chegar. Muita gente disse que até poderia chegar esse ano, né? Vamos ver. Bom, a União Europeia está complicando a vida da Apple aí com relação à App Store, né? Aliás, tem vários países que estão atrapalhando, entre aspas, a Apple por conta da loja, né? A Rússia, por exemplo, multou a Apple em 12 milhões por conta da App Store. Eu realmente não consigo entender o que acontece. Tem aquela briga da Epic também e tal. Se você for pensar comigo, a empresa, esquece que é Apple, né? Pensa que seja qualquer outra empresa. A empresa cria um produto, a empresa cria um ecossistema, a empresa cria uma loja, um marketplace, a empresa cria uma necessidade e outras pessoas querem controlar, querem dizer como é que a Apple deve fazer. Eu acho o fim da picada. Se a loja é dela, ela pode fazer o que ela achar que deve entender, né? Não tem que outras pessoas meter o bedelho. Quer dizer, eu não concordo com a App Store, então usa o Android, não tem problema. Existem outras oportunidades aí, né? Então, não sei, para mim, acho um pouco esquisita essa discussão. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar essa brigaiada toda aí. Para finalizar então o nosso news dessa sexta-feira, essa notícia que veio lá do Gilberto, obrigado Gilberto, Telegram, de novo, dados vazados, falhas de segurança e tal. Pessoal, fique atento com o Telegram. Se você está conversando um com um, parece que é protegido, mas se você estiver num grupo do Telegram, teus dados estão
disponíveis aí para qualquer um pegar de uma maneira muito fácil. Então tomem cuidado, pessoal, tomem cuidado com os seus dados. Tem cada vez mais espertalhões aí trabalhando com essas informações, com golpes, enfim. Então tomem cuidado. Por enquanto, hoje o iMessage da Apple é o mais seguro, mas infelizmente aqui no Brasil ele não chega nem perto dos outros, né, não é difundido, porque trabalha só com o sistema operacional da Apple. Talvez por isso seja mais seguro do que os outros, mas enfim. Teve até uma notícia que eu não coloquei aqui, por conta dessas brigaiadas todas jurídicas que estava acontecendo, o Ed Q, que é um diretor da Apple, ele deu uma declaração, um testemunho, dizendo que há muito tempo atrás, quando começou essa história de mensagens, ele estava forçando o Steve Jobs a colocar o Message também, abrir para Android, para os usuários de Android também utilizar, mas a escolha do Steve e da equipe de executivos daquela época foi de não abrir. Inclusive, a gente vai falar sobre isso no A História da Apple, né? Tem muitas historinhas aí por trás do iPhone, a gente vai chegar tudo nisso lá no quadro, tá bom, pessoal? Bom, então é isso, eu desejo a vocês um bom final de semana, um bom descanso para todos. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse drapple.com.br, lá tem os meus contatos e todos os cursos completos para você se matricular. Eu fico à disposição, aguardo vocês na semana que vem no próximo Dr. Apple News. Um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.